Podemos assentar. Ordem número regimental, declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata. Ata da 26ª Sessão Extraordinária, realizada em 26 de abril de 2007, presidente, senhora ministra Ellen Grace, vice-procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Apregoar os seguintes processos: ações diretas, personalidades, agravos regimentais de reclamação, reclamações, inquéritos, agravos regimentais, embargo de eventos, recurso extraordinário. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhores ministros, informo a presença no plenário dos alunos do curso de Direito das Faculdades Batista de Vitória, Espírito Santo, e do Centro Universitário Salesiano da cidade de Americana, São Paulo. Sejam bem-vindos. Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência é relator de uma série de ações diretas. Toda pensada na ação direta 3.112, requerente Partido Trabalhista Brasileiro, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, ADEPOL, Partido Democrata Trabalhista, Associação Nacional dos Proprietários e Comerciantes de Armas, Confederação Nacional dos Vigilantes e Empregados de Empresas de Segurança, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional do Comércio. Quanto à Lei 10.826. Pois não. Você tem a palavra. Senhor presidente, todas elas versam sobre o mesmo assunto, qual seja a inconstitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, que está consubstanciado na Lei 10.826. Portanto, todas serão julgadas em conjunto, que cada uma dessas ADIs ataca um aspecto desta lei, enquanto uma delas, pelo menos uma delas, a do Partido Trabalhista Brasileiro, ataca a lei em sua totalidade. Então, senhor presidente, o relatório é o seguinte: trata-se de ação direta com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, objetivando seja declarada inconstitucional a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, alterada pela medida provisória 157, de 23 de dezembro de 2003. Nos termos do entendimento fixado pelo plenário desta Corte, quando do julgamento da ADI 1460, Distrito Federal, o relator ministro Sidney Sanches, determinei o apensamento a esses autos de todas as ADIs que Vossa Excelência já mencionou, tendo em vista a identidade de objeto entre elas, pois impugnam ou a totalidade do Estatuto do Desarmamento ou ainda determinadas prescrições normativas dele constantes. As agremiações partidárias e os demais requerentes, em síntese, entendem violada a competência privativa do chefe do Poder Executivo, Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, letra ou a linha E, ferido o direito constitucional à segurança individual e ao exercício da legítima defesa, artigo 5º caput e artigo 20, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, lesionado o direito de propriedade, artigo 5º caput, incisos, e desatendido o princípio da razoabilidade e vulnerado o devido processo legal, artigo 5º, inciso 54. E aí, no relatório, senhor presidente, eu transcrevo o inteiro teor da Lei 10.226, Vossas Excelências todas devem ter recebido essa transcrição, juntamente com o meu relatório previamente distribuído, e vou, então, me dispensar da leitura da lei em sua íntegra, inclusive com a tabela de taxas em anexo, e passo, então, a retomar a leitura do relatório. Sustenta-se, entre aspas, a inconstitucionalidade formal da totalidade da lei por flagrante usurpação de atribuições de competência privativa do presidente da República, fecho aspas, invocando-se as razões constantes do voto em separado do ex-deputado federal Luiz Antônio Fleury,
apresentadas no projeto de lei 1555 de 2003, projeto de lei do Senado Federal número 292 de 1999, na Comissão de Constituição, Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, a seguir transcritas em resumo. Fazer um pequeno resumo deste parecer do deputado Fleury, ex-deputado Fleury. Abro aspas. Primeiramente, há de se ressaltar a inconstitucionalidade do referido projeto por vício formal de iniciativa, uma vez que, ao revogar a lei de criação do SINARME, manter sua estrutura é lhe acrescer atribuições, invade competência privativa de iniciativa das leis do Presidente da República, conforme preceitua o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição de 88. Viola, outrossim, o princípio da separação dos poderes, preceituado no artigo 2º da Carta Magna. Conforme esclarecem Celso Ribeiro Bastos e Ives Ganda Martins, na competência privativa do Presidente da República para iniciar o processo legislativo, está a de determinar a criação, estruturação e atribuições dos ministérios e órgãos da administração pública. A proposição citada incide em duas incoerências que lhe fulminam a constitucionalidade. A primeira delas é a revogação da Lei 9.437, de 1997, que cria o SINARME, Sistema Nacional de Armas. O SINARME é órgão do Ministério da Justiça no âmbito da Polícia Federal. Desta forma, não poderia ser extinto e nem recriado por lei sem a iniciativa do Presidente da República. Outro vício, decorrência natural do primeiro, constitui-se na outorga de novas atribuições ao SINARME, usurpando também a atribuição privativa do Presidente da República de remeter projeto de lei ao Legislativo, propondo, conforme o seu juízo de conveniência e oportunidade, alteração nas atribuições dos órgãos do Poder Executivo. Os meus autores já mencionados esclarecem a evidência: quem cria um órgão, um ministério, deve estabelecer sua estrutura, assim como suas atribuições. De fato, continua esse parecer que estou lendo, no artigo 2º, inciso 3º, 4º, parte final, 8º e 9º, a proposição acrescenta atribuições ao SINARME, incidindo em inconstitucionalidade formal. No substitutivo do relator, na CCJR, além dos acréscimos mencionados, há ainda a inserção de novas atribuições no artigo 10 e no artigo 11. Fecho aspas, encerro o parecer do ex-deputado Fleury. Digo eu agora, retomando a leitura do relatório, no que concerne à inconstitucionalidade material da Lei 10.226, de 2003, afirma-se, quanto ao artigo 5º, parágrafos 1º e 3º, ao artigo 10 e ao artigo 29 do diploma impugnado, que houve usurpação da competência residual dos Estados e desrespeito ao princípio federativo. No tocante ao artigo 5º, parágrafo 2º e 3º do artigo 11, inciso 2, e ao anexo, tabelas de taxa, item 2º, ter-se-ia registrado ofensa ao direito de propriedade e ao direito de legítima defesa dos cidadãos. Alega-se ainda que o artigo 21, ao estabelecer que os crimes capitulados nos artigos 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória, viola os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. Abrindo aspas, pois a possibilidade de o acusado aguardar solto o desfecho de seu processo criminal é garantia constitucional, artigo 5º, inciso 66, combinado com o inciso 54. Fecho aspas. Ademais, assevera-se que a quebra do princípio da razoabilidade, além de ofensa ao devido processo legal, no que tange ao artigo 23, parágrafos 1º, 2º e 3º, pois, abro aspas novamente, as munições comercializadas no país, mormente as de espingardas não raiadas, não necessitam ser vendidas em caixas completas, podem ser comercializadas até uma a uma, o que torna o citado parágrafo 1º totalmente impraticável. B, não existem projéteis, o que é disparado pela arma com culote, que é uma reentrância na base dos estojos, que contém as espoletas, pólvora e projétil de certas armas, como pistolas e alguns fuzis. A munição para revólver, por exemplo, não possui culote. O parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 10.826 é totalmente inexequível sobre qualquer aspecto. É uma impossibilidade absoluta, portanto, inconstitucional por sua irracionalidade total.
O parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 10.826 também peca pelo absurdo, continua, portanto, essa impugnação, irracionalidade constitucional, pois impede que as armas desviadas, furtadas ou roubadas possam ter sua origem determinada. D. O artigo 2º, inciso 10 da Lei 10.826 também se reveste de inconstitucionalidade flagrante, falta de razoabilidade, pois, além de ignorar que o microestriamento é uma espécie de raiamento, esquece que as espingardas têm alma lisa, o cano por dentro é liso, não possui raias, e que o uso contínuo de uma arma pode provocar alterações nas impressões de raiamento. Isso torna a providência exigida útil apenas para armas novas ou seminovas. O anexo tabela de taxas da Lei 10.826, ao determinar o preço de um registro de arma de fogo em R$ 300 e o da autorização para porte de arma de fogo em R$ 1.000, sem dúvida afronta o artigo 5º caput da Constituição Federal, que determina explicitamente que todos são iguais perante a lei. Portanto, continua essa impugnação, todos têm os mesmos direitos, as garantias e direitos fundamentais, mas a Lei número 10.826 elitiza, de fato, o acesso ao exercício do direito universal da legítima defesa, além de, por consequência, tendo em vista que somos um país em que o salário mínimo é de R$ 240, afrontar também o princípio constitucional da razoabilidade. Atende-se também ao caráter confiscatório, atende-se ao caráter confiscatório das taxas em tela, vedada pela Constituição. Artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, tendo em vista que, inclusive, existem armas que custam cerca de R$ 400 e as mais caras em torno de R$ 2.000. Fecho aspas. E digo, então, continuando o relatório, de igual modo, entende-se desarrazoado o artigo 28, que altera a idade mínima para a obtenção da arma de fogo de 21 para 25 anos, uma vez que, abro aspas, o novo Código Civil reduziu de 21 para 18 anos a idade para habilitar o cidadão à prática de todos os atos da vida civil. Por derradeiro, entrevê-se inconstitucionalidade formal e material no artigo 35. Formal porque, abro aspas, ao instituir o referendo como condição para a vigência do dispositivo de lei contido no artigo 35, viola o disposto no artigo 49 e 15 da Constituição Federal, que estabelece que compete exclusivamente ao Congresso Nacional autorizar a realização de referendo, fecho aspas. E material, porquanto, abro aspas novamente, proibir a comercialização de armas de fogo e munições e abolir o direito constitucional fundamental, a segurança individual do cidadão, uma cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, fecho aspas. Nesses termos, pretende-se ver suspensa, abro aspas, a eficácia das normas cuja constitucionalidade é objeto de impugnação, fecho aspas, e tornar, abro aspas novamente, aplicável, em caso, a legislação anterior, ou seja, a Lei 9.437 e o Decreto 2.222/97, fecho aspas. O então relator, ministro Carlos Veloso, aplicou à presente ação direta o procedimento abreviado previsto no artigo 12 da Lei 9.868/99, considerando a relevância da matéria em discussão. Solicitadas informações, o presidente do Senado Federal manifestou-se no sentido da improcedência do pedido, asseverando em síntese o seguinte, abro aspas para fazer um pequeno resumo do que disse o presidente do Senado Federal: os direitos fundamentais estão, por vezes, em conflito com outros bens ou direitos constitucionalmente protegidos. Impõe-se, portanto, a ponderação de bens e direitos a fim de obter uma concordância prática entre os vários bens ou direitos protegidos constitucionalmente, no âmbito de proteção de uma norma constitucional garantidora de direitos, é necessário que se delimite o campo de liberdade consagrado pela norma, fecho aspas. De sua parte, o presidente da República invocou a justificativa constante do projeto de lei do Senado número 292 de 1999, que culminou na Lei 10.826, cujo resumo é abaixo explicitado. Abro aspas novamente. A onda de violência que vem se avolumando em nosso país, fartamente noticiada, tem como uma de suas principais causas a facilidade de obtenção e uso de armas de fogo. O Estado não pode se eximir de seu dever de manter a segurança pública, reduzindo esse perigo a um grau controlável.
Conforme o projeto que ora apresento, o uso de armas de fogo passa a ser objeto de estrito controle estatal, sendo permitido apenas em circunstâncias excepcionais, fecho aspas. Já o advogado-geral da União observou que não há direitos absolutos, podendo o legislador estabelecer limitações aos mesmos, tendo em conta determinados valores, aduzindo que, abro aspas, um juízo definitivo sobre a proporcionalidade ou razoabilidade da medida há de resultar da rigorosa ponderação entre o significado da intervenção para, enfim, o bem atingido e os objetivos perseguidos pelo legislador, fecho aspas. E após reafirmar a competência da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, afastou a alegação de inconstitucionalidade formal, salientando, dentre outras razões, abro aspas, que o Sistema Nacional de Armas já existia, tendo sido criado pela Lei 9.437/99, fecho aspas. Em novo pronunciamento, quanto ao mérito da ação, a Advocacia Geral da União reiterou o seu pronunciamento anterior, sustentando, para reafirmar a competência da União, para legislar sobre a matéria, que se aplica à espécie o princípio da, entre aspas, predominância do interesse. Por fim, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da procedência parcial do pedido, abro aspas, para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos únicos do artigo 14 e 15 da Lei 10.826, de 28 de dezembro de 2003, Estatuto do Desarmamento, alterado pela MP 157, de 23 de 12 de 2003, reiterando os termos de parecer anteriormente ofertado na ADI 3.112, cujo teor, em suma, é o seguinte: eu transcrevo parte substancial do parecer da Procuradoria, que eu vou saltar, sem prejuízo de voltar novamente, retomando o inciso 7º do parecer da Procuradoria, que diz o seguinte: cumpre analisar inicialmente, cito entre aspas, a questão atinente à alegada inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do diploma normativo impugnado e por arrastamento da MP 157/2003, que promoveu alterações em sua redação. Vê-se que a matéria foi originariamente ventilada do projeto de lei número tal, iniciativa do Senado Federal, que dispunha sobre o fabrico, depósito, trânsito e porte de arma de fogo e dava outras providências. Em razão das inúmeras proposições acerca do tema, porte de arma de fogo, que tramitavam junto às duas casas do Congresso Nacional, decidiram os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados editar um ato conjunto, criando uma comissão especial mista destinada a consolidar as proposições em um único projeto. Dentre as diversas proposições, encontrava-se o projeto de lei 1073, de 99, de iniciativa do Poder Executivo, que foi apensado ao projeto de lei 2787-A, de 97, de iniciativa da Câmara dos Deputados, sendo todos consolidados em um único texto e apresentados à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, como emenda do relator ao projeto de lei 292, de 99. Aprovado em plenário do Senado, o projeto foi encaminhado à Câmara dos Deputados, que introduziu modificações ao texto, convertendo no projeto de lei 1.555, de 2003, submetido à nova e definitiva audiência do Senado Federal. Impende, pois, verificar que, se o mencionado projeto de lei 1073, de 99, de iniciativa do Poder Executivo, de fato abordava a matéria objeto do Estatuto do Desarmamento, ora questionado, e, em caso afirmativo, aferir se as emendas realizadas pelo Poder Legislativo deram-se dentro dos limites impostos ao seu poder de emenda. Verifica-se que as questões tratadas na Lei 10.826, de 2003, relativas ao Sistema Nacional de Armas, SINARME, e, consequentemente, à Lei 9.437, de 97, que o instituiu, por certo, decorrendo do projeto de lei 1073, de 99, de iniciativa do Poder Executivo, que suscitou a matéria e propôs a revogação de alguns dos dispositivos da lei criadora do SINARME nos seguintes termos. E aí a PGR transcreve a íntegra desse projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, que eu também peço licença aos meus nobres pares para saltar, retomando o parecer da Procuradoria-Geral da República no item 14, que continua desta forma: assim, considerando que a reserva de iniciativa de lei constitucionalmente assegurada ao chefe do Poder Executivo foi devidamente respeitada e é que as alterações decorrentes de emendas do Poder Legislativo guardam estreita pertinência com o objeto
do projeto a ele encaminhado, não há razão para se falar em inconstitucionalidade formal por vista de iniciativa. No mérito, continua a PGR, diversos são os dispositivos legais impugnados. Acerca do alegado extravasamento da competência legislativa da União, no artigo 2º, inciso 10, e parágrafos 1º e 2º, e no artigo 23 da Lei número 10.826, não merecem prosperar as alegações da requerente, isto porque as normas incertas nos dispositivos mencionados, embora disponham de forma detalhada acerca do cadastramento de arma de fogo e da comercialização de munição, não perderam seu caráter de generalidade, porquanto fixam critérios de importante observância nacional. Por certo, não está a União invadindo o âmbito de normatividade de índole local, pois a matéria está além do interesse circunscrito de apenas uma unidade federada. Além disso, afirma o requerente, continua a PGR, que as expressões será expedido pela Polícia Federal e, insertas no parágrafo 1º e parágrafo 3º do artigo 5º, bem como os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 11, o artigo 29 e as expressões em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente, insertos no artigo 10, todos da Lei número 10.826, ferem o princípio federativo na medida em que se subtrai dos Estados a competência para o exercício do poder de polícia. Improcedentes afiguram-se essas alegações do requerente, pois, conforme prescreve o artigo 21, 6º da Carta Federal, tudo o que se relaciona à pesquisa, desenvolvimento, produção de armas e munições e comercialização de materiais bélicos submete-se à atividade fiscalizadora de alçada federal. Aduz ainda o requerente a inconstitucionalidade dos parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 do diploma legal impugnado, que prevêem a inafiançabilidade dos crimes definidos no caput. Ao contrário do que acredita o requerente, a proibição de concessão de liberdade provisória, diz a PGR, não representa afronta ao princípio da não culpabilidade, artigo 5º, inciso 57. Nesse sentido, faz-se por oportuno destacar aresto proferido por este Supremo Tribunal Federal nos autos do RHC 75.917 do Rio Grande do Sul, cuja ementa é transcrita abaixo. No item 21, continua a PGR dizendo o seguinte: entretanto, levando-se em consideração a natureza dos crimes de porte de arma de fogo, merecem prosperar as alegações do requerente quanto à ofensa ao princípio da razoabilidade no escrito no artigo 5º, inciso 54 da Carta Federal. Verifica-se absolutamente desarrazoada, diz a PGR, a inafiançabilidade atribuída aos crimes definidos nos artigos 14 e 15 da Lei 10.826, porquanto não podem estes ser equiparados a terrorismo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou crimes hediondos, artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Em realidade, constituem crimes de mera conduta que, embora reduzam o nível de segurança coletiva, não se equiparam aos crimes que acarretam lesão ou ameaça de lesão à vida ou à propriedade. No tocante à alegada inconstitucionalidade do artigo 35, caput e parágrafos 1º e 2º do Estatuto do Desarmamento, que proíbe a comercialização de arma de fogo e munição para os cidadãos comuns, não merece prosperar as alegações da requerente. Decorre de norma da Constituição Federal, incerta em seu artigo 21, 6, a competência da União para legislar sobre produção e comércio de material bélico, sendo pacífico o entendimento na jurisprudência, no sentido de que a expressão material bélico está inserida também a ideia de armas e munições não destinadas a guerras externas. Nesse sentido, ressalta-se trecho do voto do eminente ministro Otávio Galotti, relator da ADI 2035, do Rio de Janeiro, cuja ementa e trechos são transcritos aqui no parecer. Continua, então, a PGR dizendo o seguinte: assim, a disciplina da matéria sobre a fabricação e comercialização de armas de fogo e munição, por legislação federal, encontra-se em perfeita consonância com a competência assegurada à União pela Carta da República, fazendo com que apenas, mediante autorização federal, as empresas privadas possam exercer tais atividades especializadas. Por fim, alega o requerente que as normas inscritas no artigo 28 da Lei 10.826, que veda a aquisição de arma de fogo por menor de 25 anos, e no artigo 21 da mesma lei,
que veda a concessão de liberdade provisória em determinados crimes, afronta o princípio constitucional do devido processo legal em sentido material, artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, por violação da razoabilidade e da proporcionalidade em que se traduz esse princípio constitucional. Por certo, o princípio da razoabilidade coaduna-se com a finalidade última do ordenamento jurídico, consubstanciada no maior benefício possível à comunidade, com o mínimo sacrifício necessário de seus membros individualmente. Dessa forma, continua então a PGR, vê-se que o objetivo perseguido pelo legislador, garantir a ordem e a segurança públicas, legitima as normas utilizadas, pois a fixação da idade mínima de 25 anos para a aquisição de arma de fogo e a proibição de concessão de liberdade provisória para crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo não se revestem de conteúdo arbitrário ou irrazoável. Ante o exposto e pelas razões aduzidas, manifesta o Ministério Público Federal pela procedência parcial da presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 da Lei 10.826, Estatuto do Armamento, etc. Fecho aspas, termino o parecer da PGR. Então, terminando, senhor presidente, o relatório, digo o seguinte ainda, dentre outras foram apensadas aos autos as manifestações das associações civis Conectas Direitos Humanos, Viva Rio, Instituto Sou da Paz, Folhas Tais e Tais, e da entidade Safari Clube Internacional, Capítulo Brasil, Folhas Tais. Esse é o relatório, senhor presidente. Pelos requerentes Partido Trabalhista Brasileiro, PTB e Associação Nacional dos Delegados de Polícia, ADEPOL, falará o doutor Vladimir Sérgio Reale. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, Gilmar Mendes, excelentíssimo senhor ministro-relator, Ricardo Lewandowski, excelentíssima senhora ministra, senhores ministros, eminente procurador-geral da República. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e a ADEPOL reiteram a uma seja julgado inconstitucional todo o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.823, 26 de 2003, com as alterações posteriores, em razão de vício formal, bem como a duas, caso ultrapassada preliminar, pela procedência da ação no ponto, inconstitucionalidade material, pelos motivos seguintes. Breve escoço histórico da vexata question. Preliminarmente, relembramos que, desde 1995, no Congresso da ONU, Cairo, vem as Nações Unidas demonstrando a imperiosa necessidade de um maior controle de armas de fogo. Sejam as que circulam internamente, sejam as que são levadas para outros países. Tráfico ilícito de armas. Vários países, atendendo apelos da ONU, entre outros o Brasil, adotaram desde logo medidas internas, no caso corporificadas através da moderna Lei Federal 9.437 de 97, instituindo o Sistema Nacional de Armas, SINARME, com a finalidade de promover o controle de armas de fogo no âmbito nacional. A Lei 9.437 foi ato contínuo regulamentada através do Decreto 2222 de 8 de maio. Estranhamente, a seguir, por motivação política, no Estado do Rio de Janeiro, veio ser aprovada a Lei 3.219 de 99, proibindo a comercialização de arma de fogo e munições em todo o território fluminense. O Supremo Tribunal Federal, na DIN 2035, Rio de Janeiro, por unanimidade, suspendeu incontinente, em 9 de setembro, a eficácia da citada legislação. Relator o eminente ministro Otávio Galotti. Considerou-se, sobretudo, que a comercialização de armas de fogo e munição são atividades que compõem os meios de produção e consumo. Constituição Federal, artigos 21, 6 e 24, 5. Por sua vez, o governo federal, reconhecendo que a violência vinha assumindo proporções cada vez mais assustadoras nos grandes centros urbanos, resolveu, a seguir, sob o pretexto equivocado de impedir que a violência se alastrasse, baixar a medida provisória 2045 de 2000, onde, no artigo 6º, suspendeu o registro de armas de fogo no Brasil. Com isso, impediu inconstitucionalmente a posse de armas de fogo para os cidadãos de bem, uma vez que a efetivação da compra só ocorreria após a expedição do registro. Novamente, o excelso pretório, na DIN 2290, relator eminente ministro Moreira Alves, em 18 de 10 de 2000, decidiu, à unanimidade, suspender a eficácia da radical proibição determinada pela MP 2045, por ofensa ao princípio do devido processo legal, em sentido material.
Constituição Federal, artigo 5º, 54. Os ministros também consideraram que a MP não atingiu a finalidade desejada, que seria de garantir a segurança individual e coletiva e a proteção do direito à vida. Constituição Federal, artigo 5º caput, combinado com o artigo 144. Inconformado, o governo federal, dentro do mesmo diapasão, editou dias depois o Decreto Federal 3658, de 13 de novembro de 2000, majorando a alíquota de exportação de armas e munições de 0% para 150%, para evitar a prática de contrabando que repercutiria na política de segurança nacional, afirmativa, sublinhe-se, sem nenhuma consistência científica. O referido ato normativo continua em vigor e ainda está pendente de julgamento neste Supremo, ADIM 2456, Distrito Federal. A histeria irracional anti-armas entre mentes prosseguiu. Surgiu a nova Lei Federal 10.926, de 2003, Estatuto do Desarmamento, que, como ficou comprovado na quadra seguinte, resultou numa trágica farsa no combate à violência e verdadeiro engodo à população. Recentíssima pesquisa de opinião pública nacional, Violência no Brasil, data Senado, abril de 2007, destacou: para 86% dos entrevistados, a violência aumentou no último ano e para 61% ela vai continuar crescendo em 2008. A impunidade como causa principal, depois as drogas, desemprego, falta de ensino, ausência do Estado e apenas acesso às armas em 4%. O objetivo do atual Estatuto é, principalmente, aspas, promover o desarmamento do cidadão de bem, trabalhador, sem desvio comportamental, isto é, perfeitamente adaptado à vida social e que não representa qualquer perigo à sociedade como um todo. O conteúdo ideológico do Estatuto do Desarmamento e a sua política de controle social foi centrada no direito penal máximo, sem adoção de medidas estruturais para enfrentar o combate à violência organizada e que compromete a própria soberania nacional, limitando-se à edição de lei draconiana que nivela criminosos altamente violentos e nocivos à paz social com pessoas que nenhuma ameaça representam a coexistência social. Gilberto Tuns, Procurador de Justiça do Ministério do Rio Grande do Sul, Estatuto do Desarmamento, Fronteiras entre Racionalidade e Razoabilidade, editora Lumen Iuris, Rio de Janeiro, 2005. Por último, não obstante o apoio de certas autoridades, atuando com o propósito contraditório de desarmar a população civil de bem no país, o referendo realizado em cumprimento ao disposto no artigo 35 da Lei 10.826 teve o seguinte resultado: não, 59.109.265 votos, 63,94%. Sim, 33.333.045 votos, 36,06%. Inconstitucionalidade formal da totalidade da Lei Federal 10.826 e por arrastamento consequencial das alterações e regulamentos posteriores, todas devidamente editadas. Ofensa aos artigos 2º e 61, parágrafo 1º, 2E, combinado com o artigo 84, inciso 6, todos da Constituição Federal. Como relator, eminente ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, essa matéria foi bem especificada, com base no que sustentou o Partido Trabalhista Brasileiro no ponto. Confira-se apenas o voto dado, o acórdão da lavra do ministro Celso de Mello, de 1391 de São Paulo, quando remarca e assevera em relação à questão do vício de iniciativa em inconstitucionalidade formal que o desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar de modo irremissível a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado. Inconstitucionalidades materiais específicas. Além da inconstitucionalidade formal da totalidade da legislação impugnada, os dispositivos atacados ofendem frontalmente a Constituição Federal, também sob o ponto de vista material. Nós ordenamos, nos memoriais distribuídos a Vossas Excelências, um quadro resumo dessas violações, bem elencadas pelo eminente ministro relator. Entretanto, permita-nos realçar alguns pontos sobre essa matéria
que à luz dos requerentes parecem relevantes. Primeiro grupo de inconstitucionalidades. Artigo 2º 10 e parágrafo 1º e 2º 23, que obrigam o cadastramento da identificação do cano da arma com impressões de arraiamento e de microestriamento de projétil disparado e com a identificação do adquirente no culote dos projéteis. Artigo 24, normas paramétricas desrespeitadas. Artigo 24 da Constituição, inciso 5º, parágrafo 1º e artigo 5º, 54 e 24. Compete à União legislar concorrentemente sobre a produção e consumo, limitado a normas gerais. E artigo 5º, 54, com a violação do devido processo legal. No segundo grupo de inconstitucionalidades, nós temos os artigos 5º, parágrafos 1º, 2º e 3º, que transferiram para a Polícia Federal a expedição do certificado de registro de armas, com renovação periódica a cada 3 anos, inclusive as já registradas nos estados, que estão cadastradas no SINARME, tudo mediante cobrança de taxas extorsivas para o registro, renovação de registro e expedição de segunda via, de acordo com os artigos 11, 1, 2, 3, 4, 5, tabela anexa. E o artigo 10, caput, dispõe sobre o monopólio da Polícia Federal para a concessão de porte de armas. Violação das normas paramétricas constitucionais. Artigo 1º, caput, combinado com 60º, 21.6, 24º e parágrafo 1º e 2º, parágrafo 1º do artigo 25 e 1º do 144. Ofensa ao princípio federativo, na medida em que subtrai dos Estados sua competência administrativa para o exercício do poder de polícia, vedando-lhes autorizar o registro e porte de armas de fogo aos seus naturais e residentes segundo os interesses e necessidades locais. A federalização do registro e porte de armas são atentatórios à Constituição Federal. O problema, sobretudo, reside na exigência da renovação periódica do registro a cada 3 anos. A hipótese em discussão se mostra grave, na medida em que existe uma ameaça penal para quem não providenciar na renovação do registro. O proprietário da arma de fogo incide nas sanções do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, igualmente impugnado, quer por possuir a arma sem registro, quer por estar com o registro vencido. O jornal Globo, na última sexta-feira, deu notícia que das 15 milhões de armas registradas no país, apenas 170 mil foram recadastradas. O que significa dizer que no próximo dia 2 de julho, nós teremos em torno de pouco menos de 15 milhões de pessoas na ilegalidade e sujeitas à sanção penal. Portanto, ressaltamos sempre que a bomba atômica vai explodir em julho e teremos que arranjar penitenciárias para mais em torno de 15 milhões de brasileiros de bem, que não registraram suas armas e não renovaram os respectivos registros. Dois são os aspectos da inconstitucionalidade quanto ao registro de arma de fogo. O primeiro refere-se à necessidade de renovação periódica, portanto, para continuar sendo proprietário. Isto porque o registro é inerente à propriedade. E a Constituição Federal não prevê tributo sobre propriedade de arma de fogo. Disfarçadamente, o legislador instituiu taxa de renovação de registro ao invés de imposto sobre propriedade. É inconstitucional exigir taxa para renovar o direito de propriedade sobre bem móvel. O segundo aspecto do vício de inconstitucionalidade refere-se ao valor da taxa, que, como já foi até bem enfatizado no minucioso relatório do eminente relator, ela apresenta um evidente intuito confiscatório, não é? Em 2 renovações, supera-se o valor do próprio bem, o que se mostra incoerente e inconstitucional. Em resumo, a renovação trienal do registro de armas de fogo agridem a Constituição Federal, a saber, afrontam a proibição de excesso, sendo, portanto, norma desarrazoada, que viola o devido processo legal, porque impõe ao cidadão de bem a renovação periódica da arma registrada, com a obrigação de observar os mesmos requisitos exigidos quanto à aquisição da arma pelo interessado. Ou seja, o valor da taxa, mais as despesas com custo superior ao valor da arma, comprovação de idoneidade, apresentando certidões de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, além de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, ter ocupação lícita, residência certa e comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Só o valor de registro de R$300, repita-se, corresponde a 30% do valor da arma, considerando as demais despesas referidas, caracterizam óbvia desproporcionalidade. 2. Ofende o princípio constitucional da isonomia,
tendo em conta que apenas os proprietários de armas com mais recursos financeiros é que poderão mantê-las. E violam, finalmente, o 154 da Constituição Federal, que proíbe utilizar tributo com efeito de confisco, como foi assinalado. A vexata questio de vital importância para o cidadão de bem, que mantém sob guarda na sua casa a arma de fogo registrada, de uso permitido, que tem o único objetivo: proteger seu patrimônio, sua família e a si próprio. No terceiro grupo, na área penal, como também enfatizou o eminente ministro relator, o artigo 14, parágrafo único, e 15, parágrafo único, que tornaram inafiançáveis o porte legal e disparam de armas de fogo de uso permitido. O 21 considerou que são insuscetíveis de liberdade provisória. E eu acrescentaria também o 12, que igualmente foi impugnado, que considerou crime posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que consta na DIN 3586. Complementaríamos o que foi ressaltado já no parecer do eminente Procurador-Geral da República, que a novíssima Lei Federal número 11.464, de 28 de março de 2007, retirou, inclusive, a proibição da liberdade provisória, até para os crimes hediondos ou equiparados, para os fins previstos no artigo 5º, 56 da Constituição Federal. Portanto, realmente é desarrazoada a inafiançabilidade estabelecida, porquanto não podem ser equiparados a terrorismo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou crimes hediondos. No quarto grupo de inconstitucionalidades, os artigos 25 e 32, na DIN 3263, que determinam a destruição de armas de fogo, acessórios e munições apreendidos, vedando a sua utilização ou reaproveitamento para qualquer fim. Ela caracteriza uma exorbitância, a invasão do espaço legislativo de um centro de poder por outro, no exercício da competência concorrente legislativa, atentando igualmente contra o princípio da autonomia federativa. As armas de fogo e munições apreendidas... Perdão? Que Vossa Excelência encerrasse. Vou encerrar já. Então completaria só isso, né, sustentando esse texto, já que realmente foram 5 inconstitucionalidades, e as demais, concluindo em relação ao artigo 35, que a matéria encontra-se prejudicada pela perda do objeto, tendo em vista o resultado do referendo. Portanto, esperam os requerentes que haja o julgamento pela inconstitucionalidade formal e ultrapassado esse ponto, a inconstitucionalidade material. Muito obrigado. Pela requerente Confederação Nacional dos Vigilantes Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância e Transporte de Valores e dos Cursos de Formação e Especialização de Vigilantes, Prestação de Serviços Similares e seus anexos, Dr. Jonas Duarte José da Silva. Senhor presidente, peço a palavra pela requerente autora. Senhor presidente, colenda sessão, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público. Até o advento da Lei 10.826, o exercício da profissão de vigilante necessitava, entre outras coisas, para obter o porte de arma, uma certidão de antecedentes criminais negativos. Vale dizer, processo criminal, processo penal, com trânsito em julgado. Com o advento da Lei 10.826, no seu artigo 4º, essa exigência foi ampliada para que se fizesse constar que o porte de arma necessitava de uma negativa de pessoas que não estivessem sequer respondendo inquérito policial. Há toda evidência que esse artigo 4º da Lei 10.826 extrapola os limites da Constituição, que diz que a pessoa somente poderá ser condenada, ser considerada imputada depois de trânsito em julgado de uma decisão judicial. Portanto, é manifestamente inconstitucional o artigo 4º, especialmente a expressão respondendo um inquérito policial ou processo criminal. Por essa razão, se espera seja provida a ação
para que seja retirado da lei essa expressão. Muito obrigado. Pelos Amicicuri, Confederação Brasileira de Tiro Prático, Federação Gaúcha de Tiro Prático, Associação Gaúcha de Colecionadores de Armas e Federação Gaúcha de Caça e Tiro, falará o Dr. Rubens Ribas Garrastazu Almeida. Excelentíssimo senhor Dr. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem saúdo os demais ministros integrantes dessa excelsa corte. Ilustríssimo senhor Dr. Procurador-Geral da República, senhores advogados atuantes nessa corte, aos serventuários, na pessoa do senhor Luiz, senhoras e senhores. A Confederação Brasileira de Tiro Prático, a Federação Gaúcha de Tiro Prático, a Federação Gaúcha de Caça e Tiro e a Associação Gaúcha de Colecionadores vêm respeitosamente deduzir suas razões, corroborando com a tese da inconstitucionalidade da Lei 10.826, reformada pela medida provisória 157/03, dizendo o requerendo o seguinte: por primeiro, as entidades que defendo, acostumadas a estudar todos os aspectos relativos a armas, munições, respectivas legislações em todos os tempos, ficaram surpresas com os equivocados princípios esculpidos no Estatuto do Desarmamento. A iniciar pela proibição da comercialização de armas e munições, bem como por criar dificuldades e taxas absurdas para os registros trianuais de armas e de portes. As taxas, como já foi enumerado, R$ 300, temos também o psicotécnico, R$ 250, mais um exame prático de tiro, R$ 150, e a taxa de porte de arma, R$ 1.000. Bom, a inconformidade está, inclusive, em que países como Inglaterra e Austrália, entre outros, que anteriormente haviam adotado as políticas do desarmamento, face o absoluto fracasso e aumento da violência e criminalidade, tinham afastado esse procedimento. Nesse ponto, não é outra realidade que enfrentamos em nosso país, na medida em que a criminalidade e as violências animadas pelo narcotráfico e o crime organizado e muito aumentaram através de roubos e assaltos. Desse modo, a violência e criminalidade não eram oriundas de cidadãos de bens, com armas legais, com nomes e residências conhecidas, além de vida produtiva. No entanto, pelo advento do referendo, a que foi submetida a população brasileira, apenas no Rio Grande do Sul, mais de 4/5 dos gaúchos reprovaram a proibição da comercialização de armas e munições, bem como no país, como já foi dito anteriormente, na faixa de 65% da população rejeitou a supressão ao seu direito de adquirir armas e munições para a defesa de suas vidas e de seus familiares e propriedades. Do ponto de vista jurídico, apontamos as seguintes inconstitucionalidades do Estatuto do Desarmamento: ao vício formal da iniciativa do projeto de lei, porque o Congresso invadiu competência privativa do Presidente da República para propor a matéria, conforme artigo 61, parágrafo 1º, a linha E da Constituição Federal. Do ponto de vista da inconstitucionalidade material, apontamos alguns dos artigos da lei, a saber: o direito de propriedade e de legítima defesa estão sendo violados pelos artigos 5º, parágrafo 1º e 3º, que trata da renovação e expedição de certificado de registro de arma de fogo pela Polícia Federal e cobrança e taxa excessiva onerosa para a renovação de registro de arma de fogo pelo artigo 11, inciso 2º, uma vez que o registro de arma de fogo é propriamente o título de propriedade de arma, direito adquirido do proprietário por ato jurídico perfeito. Quanto ao princípio federativo, estabelece o Estatuto do Desarmamento que é de competência exclusiva da Polícia Federal, através do SINARME, a autorização para porte de arma de fogo, enquanto o poder de polícia também o é das polícias estaduais, cujos cadastros são muito mais antigos e completos, sem se falar na total falta de condições materiais e pessoais da Polícia Federal para o controle e expedição de registros e portes de armas. De modo que, na data de hoje, 2 de maio de 2007, apenas 1,2% das armas de fogo existentes no país foram recadastradas na Polícia Federal. Tudo por conta da arbitrariedade da taxa absurda de R$ 300, configurando o confisco vedado pelo artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal, bem como pela condição de que quem tem registro há muito tempo é um absurdo de que, uma hora para outra, passe a deixar de tê-lo, em evidente afronta a ilegalidade.
assim como está, a partir de 2 de julho de 2007, Excelências, daqui a 60 dias, a quase totalidade dos brasileiros, homens e mulheres, proprietários de armas de fogo, devidamente identificados, com endereços conhecidos, com vidas produtivas, passarão para a ilegalidade, podendo, inclusive, ser presos. Tudo por conta de uma lei absurda, que recebeu o não no referendo por 65% da população brasileira, de modo que o foro competente para reparar a arbitrariedade cometida contra os cidadãos e o povo brasileiro é o Supremo Tribunal Federal, a quem a Confederação Brasileira de Tiro Prático, a Federação Gaúcha de Tiro Prático, a Federação Gaúcha de Caça e Tiro e a Associação Gaúcha de Colecionadores rogam que se faça a correção de rumo em busca do bem comum para a sociedade brasileira. Ademais, podemos abrir aspas e dizer que bala perdida, como antigamente se grifava a questão da arma de fogo, não tem nada de perdido, porque você sabe que a origem é sempre do evento criminoso. Portanto, Excelências, fundado especialmente no artigo 5º, inciso 22º, e artigo 170, inciso 2, atinentes à propriedade, e artigo 150, inciso 4º, atinente a utilizar tributo com efeito de confisco, reiteramos a incondicionalidade da Lei 10.826, reformada pela medida provisória 157/03. Então, Excelência, que o grande arquiteto ilumine Vossas Excelências para que tenham uma boa ilação e bem decidir. São essas as considerações, Excelência. Obrigado. Pelos Amici Curiae, Conectas Direitos Humanos, Instituto Sou da Paz e Viva o Rio, falará a doutora Heloísa Machado de Almeida. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, as organizações Conectas, Instituto Sou da Paz e Viva Rio sustentam a constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, e esta sustentação terá 3 pontos principais diversos dos até agora tratados. Resgatar um pouco do cenário em que foi criado o Estatuto do Desarmamento, por que foi criada essa lei, a inexistência de um direito de portar armas e o efeito, o impacto positivo que o Estatuto do Desarmamento tem acarretado na sociedade brasileira. Pois bem, na década de 90 e no início dos anos 2000, o Brasil computava cerca de 46 mil mortes por armas de fogo ao ano. Este número correspondia a 65% do total de mortes no país, ou seja, 65% das mortes ocorridas no país eram causadas por arma de fogo. Isto fez com que o Brasil alcançasse a horrenda primeira posição dentre os países da Organização das Nações Unidas em número de mortes por arma de fogo. Ficou comprovada que a existência de armas e o fácil acesso a armas possibilita um maior risco de morte nas relações interpessoais e nos conflitos comuns dentro da sociedade. Diante deste cenário é que foi criado o Estatuto do Desarmamento, com um objetivo muito específico: reduzir a circulação de armas de fogo através da restrição do porte, inclusive determinando a idade mínima de 25 anos para a obtenção do porte de arma, e regulamentação da produção e do comércio de armas de fogo. No entanto, hoje, tal diploma legal vê sua constitucionalidade questionada neste egrégio Supremo Tribunal Federal. Com um argumento que é a tese central da nossa sustentação. Alegam que há um direito constitucional de portar armas, de andar armado. Excelências, este direito não existe. Portar armas, andar armado, sempre foi um interesse. Sempre foi tratado como interesse em nosso ordenamento jurídico. Nunca foi tratado como um direito, mas sim como um interesse a crivo da discricionariedade da administração para definir quem poderia ou não andar armado. Então, no primeiro ponto, desconstrói-se esse argumento de que haveria um direito. Em segundo, alegam que seria um direito em decorrência da proteção constitucional do direito à vida e à segurança individual e pública. Excelências, todos os fatos demonstram o contrário. Na medida em que o direito à vida
é obrigar os indivíduos que não matem aos outros e obrigar ao Estado não só que não mate, mas que também promova políticas que têm a obrigação de minimizar os riscos de morte dos seus cidadãos, e na medida em que, como já sustentado, as armas potencializam esse risco, o grande número de armas em circulação e o fácil acesso potencializa a possibilidade de ocorrência de morte numa sociedade, o que se vê é exatamente o contrário. O argumento de que seria, então, o porte de arma uma decorrência do direito à vida e à segurança é um contrassenso. Ele vem justamente, a restrição do porte de arma, vem justamente para fazer jus às garantias constitucionais do direito à vida e da segurança pública no enfoque de proteção à vida que o Estado deve ter para com os seus cidadãos. Essa argumentação não se dá só em tese. Em 2004, apenas analisando o primeiro ano de análise do impacto do Estatuto do Desarmamento, a Unesco, num relatório chamado Vidas Poupadas, conseguiu computar que houve um decréscimo de 15% nas ocorrências de mortes por armas de fogo no país. Esses 15% representam 5.500 pessoas que não morreram através de arma de fogo. Isso representa, de fato, a garantia do direito à vida e a eficácia do Estatuto do Desarmamento. Recentemente tivemos um episódio lamentável na Virgínia, que é um exemplo do que sociedades altamente conflituosas e com grande acesso a armas pode promover, né? Quais as consequências desta combinação de conflito social e de grande acesso a armas. Nós esperamos que o Estatuto tenha a sua constitucionalidade afirmada por este egrégio tribunal e que o Brasil não siga os maus exemplos do mundo. Obrigada. Obrigado, Vossa Excelência. Pela Advocacia-Geral da União, falará o ministro José Antônio Dias Toffoli. Senhor presidente, ministro Gilmar Mendes, senhor ministro relator Ricardo Lewandowski, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros que compõem a Corte, senhor Procurador-Geral da República, advogados que me precederam na tribuna, demais pessoas presentes nesta Corte. Inicio falando sobre o artigo 35. O artigo 35, ele era condicional a um plebiscito. Este dispositivo vedava a comercialização de arma de fogo. E o plebiscito, o resultado de todos sabido, foi no sentido de permitir a comercialização de arma de fogo. Portanto, aquela condição necessária para a sua entrada em eficácia, para a sua eficácia, não se operou, então prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade em relação a tal dispositivo. Dito isso, o que se encontra em discussão, portanto, não é o direito de se comercializar arma, não é o direito de se portar arma. O que se encontra no pano de fundo dessa ação direta de inconstitucionalidade é uma questão federativa da extrema importância, que é a quem compete fiscalizar e autorizar a comercialização, a produção de material bélico. E a resposta está no artigo 21, inciso 6º da Constituição Federal, ao estabelecer que isso compete à União. O colega que defendeu a inconstitucionalidade da norma, ele citou aqui um ADIM do Supremo Tribunal Federal, uma DIN já julgada pelo Supremo Tribunal Federal em medida cautelar, depois ela foi prejudicada no mérito, mas a cautelar, unanimemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu o quê? Que em matéria de arma de fogo não se trata da competência lá do artigo, do inciso 5º do artigo 24. Até porque lá é uma competência estabelecida em gênero, que é de comércio. E não se fala para quê. No artigo 21, inciso 6º, se fala para que é. É o comércio de produção e comércio do quê? De material bélico. De material bélico. Se não fosse por outras razões já de ordem federativa, de distribuições de competências estabelecidas no texto constitucional, ministro Eros,
Se não fosse já o texto constitucional que estabelece essa divisão de competências, mesmo que se fosse para uma dicotomia entre dispositivos constitucionais, que pelo princípio da unidade deveria-se, então, o tribunal estabelecer qual que é o competente, se o ente federado ou a União enquanto órgão da unidade federativa do país, o princípio comezinho de que a norma especial afasta a aplicação da geral, seria aqui absolutamente aplicável. Então, há uma questão federativa extremamente importante. A quem compete no país autorizar e fiscalizar produção e comercialização de armas de fogo. Irá o Supremo Tribunal Federal autorizar essa fiscalização e autorização de produção de material bélico, nele incluído arma de fogo, a qualquer ente da Federação ou exclusivamente à União? A resposta técnica do texto constitucional está no artigo 21, inciso 6º, compete à União. Em relação ao vício de iniciativa, como muito bem constou do relatório do eminente ministro Ricardo Lewandowski, a Procuradoria-Geral da República e já as informações vindas da Consultoria-Geral à época do consultor-geral Volkemir de Castilho já explicitou que, entre os vários projetos de lei que tratavam da matéria no Congresso Nacional, encontrava-se presente um projeto de lei do Poder Executivo. E isso encontra-se aí nos autos. Então, não há que se falar em vício de iniciativa, porque havia supedâneo num projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. Não vou aqui citar os números do projeto, etc., estão nos autos. Mas, mesmo que não tivesse um projeto de lei de iniciativa do Executivo, é fato que a emenda constitucional número 32 alterou o dispositivo da linha E do inciso 2º do artigo 61 da Constituição. Antigamente se falava ali em criação e extinção e atribuições de órgãos públicos. Com a emenda 32, que foi pactuada no Congresso Nacional para fins de limitação e edição de medidas provisórias, em troca daquela limitação de medidas provisórias, o Poder Executivo compactuou com, e a oposição compactuou à época, com maiores atribuições para o Poder Executivo e diminuições de outras. E entre as maiores atribuições do Poder Executivo foi a de que, quando não se tratar de criação e extinção de órgão público, o Poder Executivo pode tratar da matéria. Pode tratar da matéria. Isso está lá no artigo 84, inciso 4, salvo engano. Então, a questão do vício de iniciativa é absolutamente superável pelo fato de, existir projeto de lei do Poder Executivo que foi submetido à apreciação do Congresso Nacional numa sistemática de criação de uma comissão mista da Câmara e do Senado, e depois, por opção política do Congresso Nacional, se estabeleceu a necessidade desse projeto vir pelo Senado Federal. Não entrarei aqui nas razões do Congresso Nacional para fazer via Senado e não via Câmara a iniciativa legislativa, mas ela é deduzível por Vossas Excelências. A competência do artigo 21, volto a ela, porque se discute muito se o artigo 21 é competência legislativa ou não. Ali há a mistura de competência legislativa com competência administrativa. Agora, se ficarmos na ideia de uma competência administrativa da União, que é autorizar e fiscalizar a produção e comercialização do material bélico, como é que poderia essa competência administrativa da União ser submetida a um normativo estadual, ou um normativo de um ente federado municipal ou do Distrito Federal? Como é que sujeitar-se-ia a União a administrar aquilo que é legislado pelo Estado, pelo município? E se um determinado Estado da Federação fizesse uma política deliberada de armamento da sua população, por razões, sabe-se lá do quê, da eventual ideia do seu governante? Será que seria admissível essa possibilidade? Será que não estamos diante de um caso em que é da competência da União e é de interesse de uniformização nacional? Uniformização. E ali está no artigo 144, parágrafo 1º da Constituição, me permitam, porque Vossas Excelências todos têm conhecimento muito melhor do que eu, mas só para ilustrar a fala, quando fala da competência da Polícia Federal, a sua parte final, vou ler só a parte final do parágrafo 1º
do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição Federal. A competência da Polícia Federal nos casos em que se exige uma repressão uniforme, conforme dispuser a lei. É ou não é necessário uma disposição uniforme na federação toda sobre a matéria de quem é que pode ou não pode portar armas? De comercialização de material bélico. Mas é necessário falar um pouco sobre a lei. E a lei, ela deixa bem claro o seguinte: ela respeita o Pacto Federativo. Obviamente que os colegas que me precederam, que falaram pela inconstitucionalidade da norma, não iam ilustrar as suas falas com tais dispositivos que constam da lei. Até pela limitação de tempo, cingem-se eles a falarem sobre aquilo que eles entendem por inconstitucional, por violador da norma constitucional. Mas vejam bem, lá no artigo 2º, compete ao SINARME, artigo 2º da lei, inciso 11, informar a Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. A necessidade de se ter um cadastro nacional, mas difundindo essa informação para os entes federados e as suas secretarias de segurança pública. Isso aqui invade a competência no que diz respeito à Polícia Militar? Não. Parágrafo único do mesmo artigo 2º. As disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e auxiliares. Quem são as forças auxiliares das Forças Armadas? As polícias militares. Está lá na Constituição. Bem como as demais que constem dos seus registros próprios. Então, cinge-se aqui a questão do armamento do cidadão. E esse direito ao armamento do cidadão, me desculpe a colega que falou como amicus curiae a favor da constitucionalidade, mas não é uma questão de disputa entre direito ou interesse. Isso o plebiscito já respondeu. Existe a possibilidade de comercialização de arma de fogo. O que se está aqui se atacando agora, porque isso já é passado, é o seguinte: se esse sistema ele vai ser federal ou não vai ser federal. E é uma questão, insisto, desculpem, porque é uma questão federativa de enorme relevância e, portanto, de consequências práticas muito importantes. Em relação a alguns outros pontos, por entender esse federativo muito mais importante, eu falarei rapidamente e brevemente. Em relação à questão da regulação da profissão do agente que atua para as empresas privadas de segurança. O inciso 13 do artigo 5º da Constituição é claro ao dizer que é livre a liberdade de profissão, mas nos termos da lei. Então, evidentemente, que compete à lei estabelecer quais são os requisitos do exercício de determinada profissão. Absolutamente constitucional o dispositivo aqui impugnado relativo ao direito dos agentes, as condições para que os agentes obtenham o porte de arma para a sua utilização. Artigo 15, inciso 13 da Constituição, estabelece isso. Em relação aos dispositivos que tratam de destruição de armas, arrecadação das armas e destruição de armas, esses já se operaram também, eles estão prejudicados pela sua concretude. Já ocorreram, já se realizaram, a ação direta deve ser, nesses casos, julgada prejudicada. A discussão que foi colocada aqui da tribuna a respeito do triênio de renovação, estamos falando de arma de fogo. Qualquer cidadão brasileiro que tem uma carteira de motorista é colocado à renovação da sua carteira de motorista. Será que para a arma de fogo não é necessário o cidadão se reapresentar à autoridade do Estado para poder manter o seu cadastro, para poder manter o seu direito ao porte daquela arma? Estaria isso irrazoável, ilógico, sem proporcionalidade? Muito ao contrário. Muito ao contrário. As premissas de que partiram o advogado que tratou do tema aqui e os proponentes da ação direta de inconstitucionalidade nesse tema, se elas forem levadas ao limite, ministro Pertence, se elas forem levadas lá no limite, na borda, teríamos que ter uma campanha tipo uma campanha assim, arma zero.
de dar arma para todos os cidadãos. Levado ao limite os argumentos aqui postos com a devida vênia, teríamos que ter uma política pública do Estado brasileiro a armar todo cidadão. Ao invés de responsabilizar e agir o Estado naquilo que ele tem que fazer, que é dar a segurança do cidadão. Ele, Estado. Ele, Estado. Houve intensa divulgação, agora falando sobre a questão de que muitas pessoas ainda têm armas. Primeiro que esses dados é difícil de se saber de onde eles vêm. Segundo, que houve intensa divulgação da campanha e reiteradamente houve a prorrogação do prazo para o recolhimento de armas, sem nenhum tipo de sanção ao cidadão que as tivesse. Agora, de qualquer forma, e se as estatísticas fossem verdadeiras mesmo, mas quem pode comprovar se o cidadão não jogou no lixo a sua arma de fogo? Se ele se desfez? Até porque, talvez ele tenha ficado com medo, mas eu vou lá, será que ainda está no prazo? Será que ainda não está no prazo? Eu vou jogar isso fora. São questões, são irrespondíveis do ponto de vista da realidade. Então, por conta disso, se declarar a inconstitucionalidade da necessidade de aplicação das penas, com uma política pública, que eu não vou entrar aqui no histórico do porquê que ela surgiu, porque isso é fato público e notório, e Vossas Excelências têm toda a dimensão do ocorrido, não é necessário repisar tal história. Em relação às caças, existem aqueles que têm arma de caça, aqueles que têm arma esportiva, estão colocados aqui os dispositivos que lhe garantem o porte. Volto a dizer, se pelo valor da taxa nós dizemos que isso daí exclui o cidadão de ter o porte da arma, nós deveríamos, então, reivindicar uma política pública de distribuição de armas de fogo. Por todas essas considerações, tendo em vista que não há vício formal, havia um projeto de lei do Executivo, e mesmo o ponto aqui não se criou a Polícia Federal por esse projeto de lei, não se criou o SINARME por esse projeto de lei, já existiam. Só foi questões de atribuições, se ampliou as atribuições do SINARME, se ampliou pela necessidade do controle da federação sobre ele, da União sobre ele. Então, só se tratou de atribuições. Não há vício de iniciativa, a competência é flagrantemente, ministro Pertence, é chapada. A competência da União para gerir, e se tem para gerir, evidentemente tem para legislar o tema. As demais questões relativas aos aspectos penais, evidentemente que é da razoabilidade do legislador fixar se é com 25 anos a mais ou 25 anos a menos. Alguém tem que fixar isso. Tem que haver um critério para ter porte de arma de fogo. Concluindo, sobre essas questões, todas postas do aspecto penal, é uma questão de convenção. E a convenção que o legislador fixou foram as da inafessibilidade, da impossibilidade da concessão da liberdade provisória e de uma fixação de 25 anos, no mínimo, para se ter direito ao porte. São convenções. E na questão penal, só para concluir, senhor presidente, agradecendo a tolerância, sempre haverá o remédio heróico do habeas corpus. Sempre haverá. Quando houver um excesso, quando houver um abuso, sempre haverá o remédio heróico do HC. Por tudo isso, a Advocacia Geral da União pugna pela total improcedência das ações diretas de inconstitucionalidade. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Com a palavra, o senhor Procurador-Geral da República. Excelentíssimos senhores ministros, senhores advogados, o tema já foi longamente exposto e o relatório preciso e detalhado apresentado pelo ministro relator expôs e detalhou os argumentos da manifestação do Procurador-Geral da República sobre o tema. Uso da palavra para duas breves observações. Uma a propósito da inconstitucionalidade formal, que, em princípio, atingiria, segundo a sustentação, toda a lei,
visto que tal vício não está presente. E não está pelo simples exame dos elementos, dos projetos que motivaram a edição e aprovação e edição da lei em questão. O projeto que resultou aprovado, o projeto de lei 292, é resultado do apensamento e da reunião de outros projetos, entre eles o projeto 1073, de 1999, que é de autoria do Poder Executivo e precisamente traçava regras sobre a questão que dizia respeito a órgãos da administração pública. Esse projeto foi substancialmente incorporado ao texto que resultou, ao final, aprovado. De sorte que, evidentemente, o vício arguído, a ofensa ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra E, não está presente. Outro ponto diz respeito à inafiançabilidade aos crimes previstos no artigo 14 e 15. Tende o Ministério Público que a inafiançabilidade, no caso desses dois dispositivos, não guarda razoabilidade, pelo menos, que justifique a sua preservação. É que os crimes de comércio, os crimes de disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, evidentemente, não se enquadram, não guardam sintonia com aqueles descritos no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, de tal sorte que a gravidade dos fatos tipificados nos dois artigos não tenha a mesma gravidade daqueles que acabei de referir. Daí porque a manifestação quanto a esses dois parágrafos únicos do artigo 14 e 15, no sentido do reconhecimento da inconstitucionalidade, mantida integralmente a lei quanto às demais disposições. Senhores ministros, senhora ministra, ouvimos as sustentações orais e me recomenda o ilustre vice-presidente que façamos o nosso intervalo de 20 minutos para retomarmos com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Está suspensa a sessão.